Então, boa tarde a todos. Quero cumprimentar a banca, os senhores avaliadores, doutor Hélio, doutora Fernanda, é, doutor Hélio, doutora Fernanda e o outro avaliador. Gostaria de saudar também aos integrantes dos grupos Unicuritiba e Advocacia Cirineu. Cumprimentar também o doutor Rodrigo Cirineu, que aqui está. O outro avaliador, se estiver aqui, eu também te dando meus cumprimentos. Meu nome é Pedro, hoje eu figurarei como secretário da sessão e eu gostaria de passar alguns anúncios, alguns avisos, orientações, para que nós possamos, então, dar início à sessão. Bem, os oradores terão 15 minutos de fala inicial e 3 minutos para réplica e tréplica. Esse tempo inicial ele precisa ser obrigatoriamente dividido entre os dois oradores, visto que vocês serão avaliados tanto em grupo como também individualmente. Esses 3 minutos de réplica e tréplica podem ficar reservados a um dos oradores tão somente. Isso não será óbvio na avaliação de vocês. Além disso, eu peço que vocês sigam à risca o tempo determinado de divisão, ok? Porque, inclusive, vocês estão passíveis a perder pontos caso esse tempo não seja observado. Essa má gestão de tempo ela será levada em conta. Orientações quanto a mais uma. Eu peço às partes que, por gentileza, discriminem após as orientações o tempo de fala e eu perguntarei a cada uma das equipes o tempo de fala de cada um, como ficou dividido, ok? Mas eu vou passar demais instruções. Em relação aos avaliadores, os avaliadores devem interpelar os oradores, eles estão à disposição, eles podem interpelar, porém, para tal, é interessante que perguntem ao presidente para que o presidente da sessão possa deferi-lo, ok? Só esse ponto. Os avaliadores podem interromper os oradores durante o período de sustentação, porém, esse pedido de interrupção deve ser feito ao presidente para que, então, seja encaminhada a dúvida, a interpelação à equipe. O controle do tempo, senhores, é realizado pelo nosso operacional. Hoje a Monique está como a nossa assistente operacional e ela controlará o tempo de vocês. Então, ela anotará algumas coisas, computará o tempo e quando chegarem a 2 minutos ao final da fala de cada um, ela sinalizará no chat e ao final do tempo de vocês, também a Monique, nossa assistente operacional, sinalizará para vocês, via chat, o findar do tempo. Então, o presidente terá a prerrogativa de interromper a fala de vocês, visto que o tempo já se passou, ok? Eu peço a vocês que vocês observem a liturgia e o tratamento formal, visto que nós estamos simulando uma sessão. E, quanto aos avaliadores, eu peço aos senhores que, findado este período de interpelações e sustentações, vocês se remetam às fichas de avaliação para que possam inserir as notas, logo que a mente ainda esteja fresca, né, para que a gente possa ter uma avaliação da melhor forma possível. Pois bem, existe alguma dúvida? Não? Ok. Então, equipe Unicuritiba não, perdão. Advocacia Cirineu, poderia, por gentileza, discriminar a divisão de tempo via chat, por favor? Boa tarde. 6h30 para mim, 8h30 para o Gabriel Tramalho. Ok. Então, deixa eu colocar aqui. Pedro, eu estou anotando aqui, vou mandar no chat para vocês. Sim. Tudo bem. Obrigado. A equipe da Unibrasil poderia, por gentileza... Só uma questão, a equipe da Advocacia Cirineu, quem fará a réplica? É verdade. Eu. Ok. A equipe da Unibrasil, eu peço a gentileza de discriminarem também o tempo, por favor, e também a réplica.
Boa tarde. Eu vou fazer, Laís Magalhães, vou fazer 7 minutos, e a Isli Fernanda também vai fazer 7 minutos. Eu vou fazer a réplica. Ok, então Laís fará 7 minutos, a Isi Fernanda fará 7 minutos e você fará a réplica. Certo. Então, Pronto. As informações estão no chat para conferência e confirmação. tudo bem. Então, passo agora a palavra ao presidente, doutor Hélio Ramos, para que nós possamos, para que o presidente dê início à sessão, e por hora eu findo as minhas considerações. Muito obrigado e boa sorte a todos. Presidente? Boa tarde, me ouvem? Boa tarde, doutor Rodrigo Sirineu. Uma saudação especial, prazer revê-lo, nosso conterrâneo, e uma honra estar aqui ladeado por profissionais, por pessoas que têm principalmente o direito eleitoral como paixão. Então, sem mais delongas, eu vou declarar aberta a cerimônia e a sessão de avaliação e vou devolver a palavra à secretaria para que a gente possa começar, para a gente ser bem efetivo e célere nesse sentido. Então, agradeço a participação de todos, parabenizo pela iniciativa e vamos dar seguimento aí aos trabalhos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Hélio. Agradeço também a toda a banca julgadora. Então, a equipe responsável pela acusação, por favor, se apresente. Boa tarde. Posso iniciar? Como é que é? Gabriel Montanha, certo. Gabriel, nós vamos começar a contar o seu tempo. Você pode iniciar sua sustentação. Ok. Muito obrigado. Boa tarde, cientistas julgadores. Boa tarde a todos os membros da comissão desse terceiro Lecture Multi. Boa tarde também aos advogados da equipe adversária. A acusação entende prudente iniciar pelas preliminares que foram arguidas pela defesa na oportunidade da contestação. E, dentre elas, a primeira, que seria a ilicitude das provas, a defesa entendeu que as imagens captadas no dia 29 de nove de 2022 e no desfile das viaturas, elas seriam ilegais por causa da ausência de consentimento para a captação dessas imagens. Entretanto, o entendimento cristalizado pelo TSE, por meio do recurso especial 166034, de relatoria do ministro Henrique Neves da Silva, entende que, se for captado em ambiente público, à luz do dia e sem restrição de acesso, não há falar de intimidade, de modo que essas gravações, elas são sim ilícitas. Então, superado esse ponto, vamos agora para a carência de ação, que a defesa alegou a ilegitimidade de dois partidos. O partido C, que inicialmente pertencia a uma federação no momento que se ajuizou essa AID, e ajuizou isoladamente. E isso é sabidamente vedado. Em relação ao partido G, entendeu-se pela ilegitimidade porque ele seria uma fusão entre o partido D, que seria o propositor inicial dessa AID, e o partido F. Entretanto, agora, iniciando em relação ao partido C, a acusação entende que existe uma legitimidade superveniente. Ora, o princípio quase de sans griffe entende que não há nulidade sem prejuízo, de modo que o partido está previsto no artigo 277 do Código de Processo Civil. Ou seja, essas invalidades, quando sanáveis, no caso, elas são sanáveis desde que a finalidade do ato seja alcançada. E foi exatamente o que aconteceu nesse caso. A partir do momento que se juntou, que o juízo entendeu pela junção dos feitos, que inclusive foi antes do final do prazo decadencial, esses novos indivíduos que passaram a integrar o coletivo, eles, dotados de legitimidade, eles agora possuem sim a possibilidade de prosseguir com esse feito, de modo que houve sim uma legitimidade superveniente. Além disso, entende-se pela necessidade de superação da formalidade excessiva. O processo ele não pode ser um fim em si mesmo, e isso, inclusive, está previsto no princípio da instrumentalidade das formas, que também foi positivado no artigo 188 do CPC. Em relação ao partido G, que foi uma fusão do partido propositor inicial, que seria o partido D, e o partido F, existe, nesse caso, uma sucessão processual, porque
a agremiação resultante desses dois, ele herda os direitos e deveres provenientes dos partidos originários. Então, a partir de uma convergência de ideias entre os dois partidos, que inclusive também foi em relação a esse feito, esses partidos se uniram. Então, temerário seria entender que dois partidos que têm convergências de ideias, a partir do momento que eles se unem, toda a legitimidade anterior seria anulada. Inclusive, por exemplo, numa empresa, se duas empresas que se unem, seria temerário também entender que direitos e deveres anteriores aos processos fossem entendidos ilegítimos, por exemplo. Então, a acusação entende pela aplicação análoga da sucessão processual nesse caso. Agora, adentrando ao mérito, o fato 1 se trata de evento político aberto ao público, realizado no clube, isso é de conhecimento notório de todos, realizado pelos candidatos e pelo prefeito de Macondo, com a participação da banda Carisma. E a partir disso já se entende que é a prática de showmício, que é vedada pelo artigo 39, parágrafo 7º da Lei 9.504, de 99. Então, inclusive, em relação a isso, a Lei 5.907 do STF entende que, a partir do momento que há o convencimento por entretenimento e não é necessário o impedido explícito de votos, há sim a prática de showmício. Antes que se alegue que não há abuso de poder econômico, é interessante pontuar que o TSE, por meio do agravo regimental em recurso ordinário 2.355, de relatoria do ministro Félix Fischer, entende que o showmício ele pode sim ser considerado abuso de poder econômico, desde que haja potencialidade para macular o resultado do pleito. E, ora, foi exatamente o que aconteceu nesse processo. Trata-se de um caso com presença exorbitante de pessoas, um grupo artístico extremamente popular, que as suas músicas permeiam todo o estado Y, um grupo conceituado, de alto custo para contratação, e todas essas características somadas, elas elevam sobremaneira a gravidade da conduta, de modo que, sim, foi capaz de mudar o resultado do pleito. Tanto que pesquisas anteriores, elas indicavam a vitória da partida de oposição, mas na realidade a gente percebeu que quem venceu realmente foram partidos. Senhor presidente, peço a palavra em interrupção à apresentação para fazer um questionamento, se possível, por favor. Pode fazer o questionamento. Doutor Gabriel, o senhor aponta um suposto abuso de poder econômico. Eu gostaria que o senhor pudesse discorrer um pouco mais a respeito desse fato, para que o senhor exponha para os julgadores quem custeou, por que não houve essa demonstração nos autos do custeamento do evento, essa relação que o senhor expõe que é feita por uma banda muito conhecida no estado Y, ela foi custeada por quem? O evento ele foi feito por quem? Aonde reside o abuso de poder econômico no fato que o senhor nos traz? Questiono se há mais algum julgador que deseja questionar o advogado da acusação a respeito do fato 1 como um todo, para poupar a interrupção da parte. Pois bem, o custeamento ele ainda seria uma dúvida. Entretanto, apenas a mera participação desse grupo artístico, juntamente com os candidatos, já se entende caracterizaria o showmício. E dessa forma, com as características que eu já citei, que é um grupo extremamente caro para contratar, que as músicas permeiam o estado Y, é necessário sim que haja essa ponderação e que se haja esse cotejo de que todas essas características somadas, elas entendem sim pela gravidade e pela abuso de poder econômico. Não sei se consegui retirar. Presidente, eu reitero o questionamento, porque o doutor Gabriel ele insiste no abuso de poder econômico sem conseguir demonstrar o fato de que houve, de fato, um valor às expensas, um valor devidamente gasto pelos acusados aqui. Eu gostaria de saber, a respeito do doutor Gabriel, qual a diferença seria, nós estamos tratando aqui de pessoas políticas, né, de players do processo eleitoral. Eu gostaria de saber por que a acusação foi pelo
pelo abuso de poder econômico sem conseguir demonstrar os valores efetivamente gastos no evento, em detrimento do abuso de poder político, que talvez fosse um pouco mais plausível de demonstração em relação de como o senhor mesmo aponta a presença dos players políticos no dito showmício. Seria esse o questionamento final a respeito desse tema. Doutora, com o devido respeito, eu acredito que, por se tratar de um evento, como foi citado, uma banda extremamente cara para se contratar, um clube aberto ao público, com todas essas características, é de fácil conclusão de que se trata de um poderio econômico para se ter esse evento, que não seria facilmente acessível, porque a partir disso seria sim um abuso de poder econômico, tanto que realmente maculou o resultado das eleições, como foi citado anteriormente. Muito obrigada, doutor Gabriel. Excelência, eu queria perguntar se eu estou com a palavra. Já concluiu, doutor Gabriel? Tempo encerrado. Então, vou passar a palavra para o doutor Ultramari. É isso? Gabriel Ultramari, excelência. Ficou difícil aqui que os dois são Gabriel, né? Sim, sim. Bom, excelência, primeiro eu queria agradecer pela palavra. É sempre uma honra fazer a sustentação oral num pleito desse. Bom, dando seguimento ao que sustentou o meu colega de tribuna, eu queria falar sobre o que ocorreu, que seria o segundo fato, que seria quando do aniversário da cidade de Jurema, a então candidata, aproveitando de uma estrutura montada em frente à prefeitura da cidade, ela discursou junto do então prefeito da cidade de Jurema em prol de sua campanha. E, inclusive, tal evento, junto com o discurso, foi, sim, divulgado em rede social da própria prefeitura, o que se denota claro um abuso de poder político feito pela parte, e uma vez que se desviou a finalidade desse evento, e inclusive se denota uma ocorrência de uma conduta vedada, inclusive pelo artigo 73 da Lei das Eleições. Dando seguimento, quanto ao fato 3, seria o publicado, conforme sustentou o meu colega, publicado uma pesquisa onde, então, a oposição da candidata Marluce estava na frente dela, essa contratou de empresas de seu familiar o disparo em massa de informações quais eram sabidamente falsas por ela para ofender o então candidato Fernando Cabral. Inclusive, ela tinha o pleno conhecimento de que no processo de improbidade administrativa, o que ela sustenta nessas fake news que ela divulgou, falando que ele teria sido condenado por improbidade, ela se tem o conhecimento que a improcedência dos pedidos se aconteceu na inicial ainda do processo, ou seja, ela só teve o único intuito de ofender a vítima perante o seu eleitorado, o que se denota um claro abuso de poder econômico pela compra desse pacote de disparo em massa e o uso indevido ainda dos meios de comunicação, que essas duas condutas são condutas vedadas pelo Código Eleitoral, inclusive esse código coloca como prática criminosa esse uso indevido do meio de comunicação. E, inclusive, se possui um entendimento pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, da relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, na ação de investigação judicial eleitoral de número 0601968-80, que entende dessa mesma maneira, conforme a acusação. E, inclusive, a própria Lei Complementar número 64 de 1990, em seu artigo 22, coloca como a possibilidade da declaração da inelegibilidade de candidato que possui essa conduta. Inclusive, do mesmo fato, se existe a coação dos servidores municipais por parte dos prefeitos da cidade de Lages e de Juremas para que eles divulgassem em suas próprias redes sociais tais fake news, o que também é lógico um abuso de poder político
inclusive uma publicidade institucional transversa, sendo essa uma conduta vedada, logicamente, e inclusive já possuindo um precedente pelo ministro de relatoria do ministro Edson Fachin sobre esse tema de publicidade institucional transversa. Inclusive, eu queria lembrar rapidamente de uma questão preliminar que foi sustentada pelo meu colega, que a formalidade excessiva deve ser afastada justamente pela gravidade do fato, para que se seja julgado o mérito dessa questão. Passando, então, ao quarto fato, que seria da Prefeitura de Macondo promover um desfile para que Presidente, seja... Adenir, Pois não. Pode falar, doutor. queria fazer a indagação ao doutor Gabriel. Ele mencionou aí conduta vedada, queria que ele especificasse um pouco melhor qual que foi a conduta que ele está entendendo que é vedada e se o uso dos meios de comunicação, se ele está compreendendo que o uso abusivo dos meios de comunicação, se é as mensagens do disparo em massa. Excelência, eu queria pontuar que o entendimento da acusação é da conduta vedada, justamente do abuso do poder político dela, perdão, e do abuso do poder econômico, justamente pela contratação desse pacote de disparo em massa. E, inclusive, como eu falei, outra da conduta verdade seria a publicidade institucional transversa pelo fato dos servidores municipais da prefeitura serem coagidos a publicar essas fake news produzidas. Espero que tenha sanado a dúvida da excelência. Bom, dando continuidade, eu queria continuar com o quarto fato, onde se foi feita essa passeata pela então Prefeitura de Macondo, onde, sabendo disso, a então a candidata Marluce, promoveu um desfile também em prol de sua campanha com apenas 1 hora de diferenciamento, de distância, percorrendo o mesmo trajeto do que o da Prefeitura. Se é claro, assim, excelências, que isso se trata também de um abuso de poder político por parte da candidata, haja vista que ela desviou a finalidade da propaganda institucional do município em benefício de sua candidatura. Inclusive, ao final dessa passeata, se teve a existência de uma festa que foi promovida pela chefia da campanha eleitoral da então candidata Marluce, onde nessa se teve novamente a presença de cantores, onde só por então já pode se caracterizar a existência de um showmício e também um abuso de poder econômico por causa da distribuição de bebida alcoólica que se ocorreu nesse evento. Presidente, Não. gostaria de questionar ao doutor Gabriel também a respeito, voltando ali para a carreata, doutor Gabriel, o paralelo que pode ser feito com esse suposto abuso de poder político, poder econômico e condutas vedadas que o senhor está trazendo para nós, mas ao disposto pela Resolução 23.610 de 2019, principalmente no tocante às carreatas com as alterações trazidas pela Resolução de 2024. O senhor consegue traçar esse paralelo? Obrigada. Excelência, eu queria traçar o paralelo, pelo que eu entendi a dúvida da senhora, seria o porquê do abuso do poder político, né? Excelência, eu entendo ser claro o abuso do poder político, pois ela se usou da propaganda que então estaria sendo feita pelo município. Com certeza ela teve então o conhecimento por fora, sabe-se lá por onde, de que seria o trajeto X e seria na data tal, no horário tal, e utilizou disso para promover a sua campanha, como se a chegada dessas novas viaturas fosse relacionadas à candidatura dela, como se ela estivesse promovendo isso. Dando continuidade, então, quanto à festa que foi promovida, se existe, então, um showmício e se existe também uma captação ilícita de sufrágio pela distribuição de bebidas, o que se trata de uma conduta vedada pelo artigo 41A da Lei das Eleições. Dando sequência, quanto às novas provas foram juntadas
um dossiê onde se verificou a existência de um gabinete do ódio na prefeitura de Macondo. Inclusive, esse gabinete do ódio utilizava dos bens públicos e tinha o fim de atacar o candidato Fernando Cabral. E, inclusive, foi juntados também documentos da Operação Loki, onde se colocou que sim, se comprovou que tinha o envolvimento da candidata Marluce e de seus familiares com essa disseminação das fake news, que foi o disparo dessas mensagens para a população. Eu queria denotar, excelências, que tais juntados desses documentos não alargam a causa de pedir da ação, ou seja, porque unicamente eles atestam o já provado nos autos, que seria o abuso do poder político e o abuso do poder econômico por parte dos réus. E queria também pontuar que uma eventual suscitação de uma estabilização da demanda já se possui decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral na AEG de número 1348, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que não constitui entrave para que sejam apreciadas novas questões, ou seja, nessa questão da estabilização da demanda, os documentos juntados, caso eles não tenham, que eles não tenham relação, quer dizer, ou seja, que eles têm, perdão, me confundi, mas eles devem ter a relação com a demanda, ou seja, se eles forem juntados, eles não são um entrave para apreciação. E por isso, além disso, também o artigo 435 do Código de Processo Civil, ele também respalda a juntada desses documentos, e, inclusive, a Lei Complementar número 64 de 90, seu artigo 23, garante que o tribunal formará sua convicção pela apreciação de fatos públicos ou notórios, ainda que não juntados ou alegados pelas partes, quando estes preservam o interesse público da lisura eleitoral. Artigo esse que já teve essa constitucionalidade confirmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI número 1082, de relatoria do ministro Marco Aurélio. Inclusive, eu queria, prosseguindo para os requerimentos, eu queria pedir, então, a completa rejeição das preliminares erguidas pela defesa e o reconhecimento total da procedência dos pedidos. Adenir, só quero uma indagação. Pode falar, doutor. Presidente, gostaria que a acusação se manifestasse sobre o artigo 96b e com relação à reunião ou não das ações. Seu tempo está encerrado, doutor Ultramário. Vou te conceder 30 segundos para responder o doutor Adenir, tá? Creio que a pergunta seria para mim, seria o que mencionou. Então eu deixo aberto para o doutor Gabriel, que fica mais fácil. Vocês se resolvam. Eu entendo, na verdade, que seria o segundo orador, porque a sua eleição já encerrou. É isso, doutor Adenir? Isso mesmo, presidente. Então, doutor Ultramário, por favor, 30 segundos, responde ao questionamento. O senhor pode repetir, doutor Adenir? Excelência, eu podia pedir, com a devida vênia, que repetisse a pergunta com esse erro, para saber se era para mim ou para o outro candidato, eu acabei me perdendo com a pergunta. Doutor Adenir, com a palavra. Indagação ao doutor Gabriel Ultramari, para ele se manifestar com relação à conveniência da reunião das ações e o artigo para julgamento em conjunto e o artigo 96b da Lei 9.504. Doutor Ultramari, a palavra. O senhor está sem áudio. Doutores, agora estão me ouvindo? Sim. Doutor, eu queria atestar que sim, existe a conveniência da juntada dessa ação para julgar junto, conforme foi alegado nas questões preliminares. Creio eu que meu colega de tribuna já sustentou todas essas questões preliminares sobre a juntada das AIG. Ok. Obrigado pela participação. A secretaria? Gostaria de agradecer à equipe da Serena Advogados, agradecer também à banca. Bem, passo agora à equipe da Unibrasil, fará a defesa dos interesses do caso. Ok?
Ok? Equipe no Brasil, vocês terão 15 minutos regimentais, divididos previamente. Eu peço a vocês que respeitem o tempo, o tempo dividido. Além disso, reiterando aos avaliadores, como já foi feito, quaisquer questionamentos devem ser encaminhados ao presidente, o presidente defere, como já foi feito, tá bom? Não tivemos nenhuma questão quanto a isso, eu só estou rememorando aos senhores. Bem, equipe de defesa, por favor. Laís. Boa tarde, Excelência. Cumprimento os advogados da outra parte. Cumprimento também todos os senhores e senhoras que aqui estão. Meu nome é Laís Magalhães Barra de Sena. Eu represento os interesses legítimos de Marluce da Silva, do Partido a governadora do Estado Y, e Cícero José, vice-governador do Partido B. Bom, para iniciar, vale esclarecer que o evento foi um ato legítimo de campanha, realizado em um local público e aberto a todos os cidadãos, caracterizando uma prática comum e aceitável durante o período eleitoral. Vale enfatizar também que a venda de bebidas alcoólicas e petisco é uma prática comum de eventos públicos. Então, não se configura algo ilícito. Pois não se tratava de um evento oficial de campanha. Os candidatos estavam apenas passando pelo local. Isso não significa nada, falo para os doutores, né? Em relação à legalidade do evento, vale argumentar que o evento seguiu todas as normas eleitorais vigentes, destacando que não houve qualquer ato proibido pela legislação eleitoral, como a compra de votos ou coação dos eleitores. Ressalta-se que o evento foi organizado por terceiros e sem uma intenção específica. Em relação ao que tanto os doutores falaram em relação ao abuso de poder econômico, em sede de AIG com fundamento em abuso de poder econômico, é fundamental a demonstração da gravidade das condutas reputadas como ilegais, de modo a abalar a normalidade e a legitimidade das eleições, do efetivo benefício ao candidato, embora não se exija uma comprovação da participação direta ou indireta do candidato ou seu conhecimento. Esses são os precedentes, de acordo com o TSE, no recurso ordinário número 3523/79, do ministro Herman Benjamin. Digo novamente que os requisitos não abalou a normalidade e legitimidade das eleições e efetivo benefício ao candidato, que no caso estamos representando, não foram configurados. Para abordar a defesa nesse contexto, o abuso de poder econômico na IG, que é a ação de investigação judicial eleitoral, vale salientar a ausência de tais requisitos necessários para configurar tal abuso, conforme as orientações do TSE aqui proposto, né? Em relação à alegação de abuso de poder econômico e ausência de requisitos para sua configuração, as alegações apresentadas contra o Marluce e Cícero José referente ao suposto abuso de poder econômico durante a campanha eleitoral, é fundamental frisar que tais acusações não têm os requisitos imprescindíveis estabelecidos pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral para a configuração do abuso. Conforme a decisão do TSE, no recurso ordinário eleitoral número 3523/79, para se configurar abuso de poder econômico, novamente falo a gravidade das condutas reputadas como ilegal, de tal forma que estes tenham o potencial de abalar a normalidade e a legalidade das eleições. Que tais condutas tenham trazido um benefício efetivo ao candidato, impactando diretamente o equilíbrio e isonomia do pleito. No caso em questões, as atividades desenvolvidas durante o evento em Lages, incluindo o discurso e a apresentação de uma banda, são práticas comuns e amplamente aceitas no contexto de campanhas eleitorais. Não há evidências de que tais ações tenham ultrapassado os limites legais ou éticos da Excelência, por campanha. favor. Com a palavra. Queria te questionar a doutora Laís, porque em um primeiro momento ela pontuou que o evento não tinha referência com a campanha eleitoral, que era um evento público no qual os candidatos estavam apenas passando, e agora na sua última fala ela pontua que o evento em si, que aconteceu e tudo mais, são práticas comuns das campanhas eleitorais. Gostaria que a doutora Laís pudesse explicar melhor para nós a respeito dessa contradição posta, mas também que ela pudesse explicar de que forma esses eventos são comuns
nas campanhas eleitorais? E se são comuns, o que diferem do evento posto no fato 1, por gentileza? Obrigada pela pergunta, Excelência. Em primeiro lugar, né, eu quero falar que, em relação ao evento, trata-se de um evento da cidade. Então, assim, é um evento aberto ao público e isso não impede de Marlúcia e Cícero José estarem lá. Então, por isso que eu digo que é um evento comum. Em relação às práticas que o prefeito da cidade está utilizando como aniversário da cidade, é uma prática comum também. E aí traz, de certa forma, as pessoas passam a visualizar o que ele está fazendo na cidade. Era isso que eu gostaria de informar. Obrigada. Dando continuidade, eu encerrei a resposta. Dando continuidade, né, à ausência de provas concretas e irregulares. Eu friso, né, que as evidências concretas ligam diretamente ao ato do evento e à prática de abuso de poder econômico, que não existe. Solicitar a rejeição das acusações por falta de provas substanciais a qualquer violação eleitoral. Em questão aos testemunhos e às provas que eles trouxeram, é fulcral salientar que, segundo os testemunhos dos organizadores e participantes, confirmam a natureza pública e aberta do evento. Aberta ao público, inclusive, a candidata Marlúcia e Cícero José poderiam sim fazer parte do evento, sem configurar exatamente uma campanha ou uma vantagem eleitoral. Vale alegar que nos processos tem provas de registro financeiros e comunicações que comprovam a ausência da participação dos candidatos na organização do evento. Eles não fizeram parte da organização do evento. Foi algo organizado pela prefeitura, o qual fizeram parte. Em relação à contextualização do evento, né, classificar que a passeata e os discursos foram realizados em um contexto de celebração pública, o que é uma prática comum e aceita. Que todos os discursos proferidos estavam de conformidade com a lei. Vale também ressaltar o princípio da privacidade, o qual os candidatos enfatizaram de tanta maneira. Entendo também que, em algumas circunstâncias, o juiz pode, sim, de ofício, decidir utilizar essas provas, mas no caso de Marlúcia e Cícero José, peço que não seja considerado tal acusação. A jurisprudência do TSE sobre o abuso do poder econômico diz no recurso ordinário número 35.2379 que a gravidade... Vale ressaltar que não houve gravidade das condutas, como dito pelos doutores, suficiente para abalar a normalidade e a legitimidade das eleições. Não existem provas plausíveis que indicam que atos descritivos tiveram um impacto significativo nas eleições e podem configurar abuso de poder econômico. Quero concluir a minha fala reafirmando a ausência de elementos que caracterizam ilícitos legais, solicitando a rejeição das acusações por falta de sustentação factual e legal. Ressaltar a importância de proteger a liberdade de expressão e o direito de campanha dentro dos limites legais. Agradeço às vossas excelências e a todos presentes pela minha fala e passo agora para Isli Fernanda. Algum avaliador deseja utilizar a palavra? Só um momento, Isli. Alguma consideração? Então, vou passar a palavra para a segunda oradora. Com a palavra, Isli. Boa tarde a todos, boa tarde, excelentíssimo julgador, demais membros da tribuna, estimados colegas. Em face das acusações de compra de pacotes em massa de informações falsas e organização de carreata com objetivos eleitorais, defendemos veemente a inocência de nossos clientes, Marlúcia e Cícero José, com base nos seguintes argumentos. Primeiramente, ressaltamos que os réus não tinham conhecimento e nem autorizaram a compra de pacotes em massa. Os disparos foram realizados por uma empresa privada, a J Corp, sem o conhecimento ou o consentimento dos candidatos. Destacamos a autonomia das empresas e indivíduos envolvidos, que agiram independentemente da campanha eleitoral oficial. Além disso, enfatizamos a falta de prova de coordenação. Não existem provas concretas que vinculem diretamente Marlúcia e Cícero à decisão de difundir a desinformação. A acusação deve provar de forma inequívoca
que houve sim uma ordem ou pedido direto dos réus para realizar os disparos de fake news. As provas apresentadas são baseadas em suposições ou ineferências indiretas, não em evidências diretas de envolvimento dos réus nessas atividades ilícitas. Além disso, salientamos a ausência de benefício eleitoral direto. Não há evidências de que as ações tenham, sim, impactado significativamente as eleições, ou, de certa forma, alterado o resultado das eleições. As campanhas políticas têm o direito de expressar críticas e pontos de vista, desde que não Presidente, se envolvam. pois não. Claro. Obrigado, presidente. Eu queria indagar a oradora para ela se manifestar com relação à relação entre o sobrinho de Marluce, a empresa J Corp e a aquisição do disparo em massa pela empresa Umbrella Corporation para difundir essas fake news. Queria que ela mencionasse um pouco mais sobre essa relação do sobrinho da Marluce com a campanha eleitoral. Pode responder, dona Lili. Como dito, não tem provas concretas que, apesar de ser sobrinho da Marluce, teve o aval de Marluce e o consentimento dela para fazer esses disparos em massa de fake news. Embora seja, Não havia consciência, então? não havia o consentimento dela, não tem provas de que haveria o consentimento explícito dela. Mas então ela não tinha conhecimento nenhum sobre esses fatos. Não. Pode continuar. Presidente, só aproveitando a pausa, a doutora Isley, ela menciona a todo momento que, embora tenha se veiculado desinformações e tudo mais, isso não é apto a gerar desequilíbrio no pleito que ocorreu e acabou elegendo a senhora Marluce. Contudo, foi trazido nos autos a realização de uma pesquisa eleitoral que apontava que o candidato Fernando Cabral era o líder e logo após houve a disseminação em massa de desinformação por meio dos meios de comunicação. Gostaria que a doutora pudesse trazer para nós se ela ainda assim considera que não houve quebra da isonomia na eleição que sagrou a senhora Marluce como governadora do estado Y. Obrigada pela pergunta, doutora. Eu acredito que não tenha ferido o princípio da isonomia, uma vez que Fernando Cabral estava sim à frente da campanha, porém em pouca porcentagem, o que esses disparos em massa não fariam que ele perdesse a eleição de certa forma. Tá, ok, pode Quer continuar. fazer mais alguma Obrigada. consideração, doutora? Não, satisfeito, presidente. Doutora Isley, pode continuar. Em relação à carreata em Macondo, é crucial destacar a distinção entre eventos governamentais e de campanha. O desfile de viaturas organizado pelo prefeito foi um ato administrativo, sem nenhuma vinculação direta com a campanha eleitoral de Marluce. A carreata que foi organizada por Marluce foi planejada independentemente do evento governamental. Já sobre a decoração do galpão e as atividades que lá ocorreram, elas não foram patrocinadas nem organizadas diretamente pela campanha dos réus. Não havendo provas diretas de que os réus coagiram ou usaram indevidamente os recursos públicos para o benefício eleitoral. Não há evidência de que o evento tenha tido um impacto significativo na eleição ou que isto que tenha impactado de forma decisiva para o resultado eleitoral. Portanto, solicitamos a desconsideração das alegações de abuso de poder político e econômico por falta das provas substanciais
que conectem os réus às condutas alegadas e pela ausência de demonstração de benefício direto e material da eleição. Reafirmamos a legalidade e a independência das ações de Marluce e de Cícero, que foram conduzidas dentro dos limites legais, com respeito aos princípios democráticos e eleitorais. Chegando já ao fim da defesa, peço-lhes para refletir não apenas sobre os argumentos legais aqui apresentados, mas também sobre a essência fundamental da justiça e da verdade. Marluce e Cícero são mais do que simplesmente réus nesses casos, eles são cidadãos dedicados, comprometidos com os valores da democracia e da integridade. Nosso sistema jurídico, embora seja fundamentado em procedimentos e evidências, também deve ser sensível às pessoas que estão por trás das alegações. Ao olharmos para além das palavras escritas nos autos deste processo, encontramos duas pessoas que suas reputações e dignidades estão em jogo. Peço-lhes novamente que não tome sua decisão baseada apenas em conjunturas ou pressões externas, mas sim na verdade substancial dos fatos apresentados. Que veja além das acusações sensacionalistas e reconheça a realidade dos fatos, conforme apresentados nesta defesa. Como defensora de Marluce e de Cícero, não posso deixar de expressar a importância vital desta decisão, não apenas para os meus clientes, mas para a própria integridade de nosso sistema democrático. Uma decisão justa não apenas absolverá 2 indivíduos inocentes, mas também reafirmará a confiança do povo na imparcialidade de nossa justiça. Com isso, concluo essa defesa com o apelo de senso à justiça. Agradeço a atenção de Vossas Excelências e fico aqui para qualquer esclarecimento a mais. Obrigada. Muito obrigado, doutora. A secretaria, alguma informação? Bem, eu agradeço a todos, agradeço ao presidente, agradeço aos demais avaliadores. Eu peço aos avaliadores que, ao final dessa sessão, os senhores se encaminhem até o formulário, link enviado aos senhores via WhatsApp, que vocês possam preencher os critérios de votação ali. E sem mais, eu passo agora a palavra para o presidente para que nós possamos encerrar a sessão. Quero agradecer. Pois não, doutor Gabriel, alguma... Opa, tréplica. É verdade, a tréplica. 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 Sim. Peço desculpas, senhores. Nós passaremos, então, a réplica e a tréplica. Bem, a réplica será desenvolvida pelo Sirineu Advocacia e a tréplica, ao final, pela Unibrasil. Por favor, Gabriel Montanho. Qual tempo? Vocês terão 3 minutos para a tréplica. 3 minutos para a réplica e 3 minutos para a tréplica, ok? Ambas equipes têm 3 minutos, nos quais os avaliadores também poderão solicitar ao presidente a interrupção e questionamento, ok? Então... Pergunto se vai haver a divisão de tempo entre os oradores. Não, isso foi previamente instituído. Já na foi verdade... definido. Então, é o doutor Gabriel Montagna que vai fazer uso dos 3 minutos, correto? Correto. Ok. Então, por favor, doutor Gabriel. Qual a palavra, doutor Montagna? Opa, então, inicialmente a gente consegue perceber que as preliminares elas estão firmemente, do que a gente consegue depreender do que a defesa disse, as preliminares firmemente estão sedimentadas pela improcedência, uma vez que não tem uma alegação em relação a isso. Quanto ao mérito, a gente consegue perceber pelas alegações genéticas que é uma defesa muito complexa de se realizar, uma vez que todos os fatos indicam pela procedência do pedido da acusação. Quanto às alegações da defesa de que não havia ciência, a jurisprudência do TSE, aliás, só em relação ao não saber, seria impossível não saber, uma vez que os próprios familiares dos réus já sabiam da disseminação em massa, por exemplo. Mas, além disso,
não precisa necessariamente da ciência, a jurisprudência do TSE atualmente entende que, a partir do momento que já é beneficiado, já é o suficiente para que seja réu e para que se caracterize o abuso de poder. Então, dessa forma, é o que a defesa, o que a acusação entende. Quanto aos requerimentos, só para afirmar realmente que os requerimentos da acusação, a gente, como já sedimentado, as preliminares elas devem ser indeferidas e é necessário que haja o reconhecimento da total procedência dos pedidos, a inexigibilidade da Marluce pelas práticas dos abusos já citados, e a inelegibilidade do prefeito Jurema e Lages, além da cassação da chapa beneficiária. Seria isso. Alguma dúvida, Passo a palavra agora para o... O senhor concluiu, doutor Gabriel Montalho? Concluí. Ok, passa a palavra para a doutora Laís Magalhães. 3 minutos. Novamente, quero cumprimentar a todos. Novamente, ressalto, né, respondendo a pergunta do doutor Gabriel, nós já respondemos essa pergunta, mas vale frisar novamente que há uma carência da ação, doutor. Os fatos narrados não configuram ilícitos eleitorais suficientes para justificar a abertura da AIG, enfatizando a falta de evidência concreta que tais atos tenham impactado o equilíbrio eleitoral, conforme o exigido no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 1990. Em relação à licitude das provas, questionar a integridade do candidato, a Operação Locke, argumentando possível, argumenta-se, né, que ela viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Vale frisar, né, que as provas obtidas de forma ilícita ou sem a devida cadeia ou custódia, a exclusão dessas provas ilícitas conforme o artigo 5º da Constituição de 88. Em relação às questões preliminares que o doutor enfatizou, há uma confusão entre preliminar e mérito. Defender a questão preliminar não pode ser simplesmente destacada, pois estão intrinsecamente ligadas à validade ao processo, às condições da ação, como previsto no artigo 17 do CPC. Em relação ao mérito, vale frisar, né, que o abuso de poder político e poder econômico, ela precisa de uma prova direta, e a falta de prova direta de vinculação dos réus com os atos alegados pelos doutores, conforme a necessidade da comprovação do benefício ao candidato estabelecido pela jurisprudência do TSE. É fulcral, né, frisar que não há evidências claras de que as notícias falsas foram efetivamente patrocinadas ou conhecidas pelos réus antes da sua disseminação. Em relação aos eventos políticos, né, descritos pela acusação como showmícios, não se qualificam legalmente como tais. Eu aponto que há uma ausência de elementos que caracterizam o essencial, como a remuneração dos artistas para fins eleitorais. Continuando a conexão, né, e a reunião, vale argumentar que a ação prejudica a clareza processual e pode resultar em uma avaliação superficial dos fatos específicos e independentes de cada AIG, contrariando o interesse da justiça. Os fatos são diversos, o que impede a reunião dos processos. Em relação à candidata Malúcia e Cícero José, né, há uma necessidade de individualizar a conduta dos réus, destacando a falta de provas que liguem diretamente cada um dos réus aos atos ilícitos. Novamente, eu quero falar para os doutores, não há provas suficientes em relação ao fato. Né? Ambos os réus mantiveram uma campanha eleitoral dentro dos limites legais e éticos, promovendo uma competição justa. Concluo a minha fala pedindo a absolvição dos réus por falta de provas suficientes e por não haver demonstração de que os alegados atos de abuso tiveram qualquer efeito concreto sobre o equilíbrio e a legalidade das eleições. Obrigada. Secretaria. Quero agradecer a presença de todos, quero agradecer aos vereadores, doutor Hélio Ramos, nosso presidente, a Fernanda, a doutora Adene Teixeira, agradecer aos competidores da Advocacia Sirineu e a Unibrasil. Eu acredito que agora sim, sem mais delongas, podemos encerrar. Eu passo a palavra ao presidente, doutor Hélio Ramos, para encerramento da sessão. Obrigado. Bom, mais uma vez, agradecer
à disposição dos colegas Adenir e Fernanda, um prazer, mesmo que virtual, enaltecer aí a sua disposição, parabenizar o Dr. Rodrigo pelo incentivo aí à sua equipe, né, participando aqui ativamente, agradecer aos contendores aí, os doutores Gabriel e Gabriel, a doutora Laís e a doutora Isli, e parabenizar mais uma vez, né, os organizadores desse evento por estar criando um momento de discussão e aprimoramento do direito eleitoral dentro do país, em que a gente possa cada vez mais discutir e estabelecer que a democracia é o único caminho a ser trilhado. Muito obrigado a todos pela presença, né, e fica aí o nosso desejo de que tenham um final de semana muito agradável. Fiquem com Deus e até mais. Muito obrigado. Até mais. Boa Obrigada. noite, bom final de semana. Boa noite. Obrigada, bom final de semana. Excelências, obrigado. Bom final de semana.